Todos os anos, milhões de jardineiros compram fertilizantes pensando que é o segredo do crescimento. Eles adicionam nitrogênio, fósforo e potássio e se perguntam por que as plantas ainda adoecem. Você foi treinado para tratar os sintomas e não a raiz do seu problema de fertilidade. A floresta atrás da sua casa prospera sem um único pacote de produtos químicos. Seu solo está vivo, repleto de trabalhadores invisíveis 24 horas por dia. Esses micróbios extraem minerais, capturam nitrogênio e fornecem alimento gratuito às raízes. O segredo é carbono, água e abrigo. Você simplesmente não recebeu as instruções. Imagine um jardim que produz a sua própria fertilidade todos os dias por $0. Isto não é fantasia, é biologia, física e design trabalhando juntos. Em apenas alguns minutos, você aprenderá como construir seu jardim zero. Todos os anos, o mercado global de fertilizantes sintéticos ultrapassa $200 bilhões. Ao mesmo tempo, 50% de todos os fertilizantes aplicados nunca são efetivamente utilizados pelas plantas. Os resíduos são levados para as águas subterrâneas ou evaporados na atmosfera. Esta dependência dos fertilizantes químicos começou no século XX com o processo Haber-Bosch. Os químicos alemães Fritz Haber e Carl Bosch aprenderam a extrair nitrogênio do ar usando alta pressão e temperatura. O processo consome enormes quantidades de energia e gás natural. Você foi levado a acreditar que a fertilidade vem em um saco plástico. Você vê uma folha amarela e compra nitrogênio, você vê um caule fraco e compra potássio. Mas ninguém explica por que as plantas não conseguem absorver os nutrientes que já estão no solo. O problema é sistêmico e não químico. O solo contém todos os elementos necessários ao crescimento das plantas, mas eles estão presos em formas que as raízes não conseguem alcançar. Os fertilizantes sintéticos funcionam como uma droga. Proporcionam um alívio temporário, mas agravam o problema subjacente. Quando você compra fertilizante, você está comprando uma assinatura de um sistema que falhou. Você se torna dependente de suprimentos externos, em vez de aprender a usar os recursos que a natureza fornece gratuitamente. Ninguém jamais fertilizou, regou ou capinou a floresta atrás de sua casa. Ao mesmo tempo, é 10 vezes mais produtivo e sustentável que o seu jardim. Uma pesquisa realizada na floresta de Harvard, em Massachusetts, mostra que as florestas maduras contêm mais matéria orgânica no solo do que as parcelas agrícolas fertilizadas. O solo florestal funciona como um sistema fechado. Cada folha caída torna-se alimento para os organismos do solo. Cada árvore morta torna-se um lar para fungos e bactérias. Nada se perde, tudo é reciclado e devolvido ao ciclo alimentar. As medições mostram que o solo da floresta contém entre 4 e 8% de matéria orgânica. O solo normal do jardim contém menos de 2%. Esta diferença explica por que as plantas florestais nunca sofrem de deficiência de nutrientes. A floresta entende a lei fundamental do universo que esquecemos. A energia não é criada nem destruída, apenas transformada. A luz solar transforma-se em folhas, as folhas transformam-se em solo. O solo alimenta novas raízes. A sua horta pode funcionar segundo os mesmos princípios. Basta entender que a natureza já resolveu o problema da fertilidade há milhões de anos e copiar a solução no seu jardim. Imagine um jardim que produz seu próprio combustível 365 dias por ano por $0. Tais sistemas já existem em todo o mundo, desde quintas de permacultura na Austrália até florestas alimentares no Quênia. Estes projetos provam que a abundância é resultado do design e não do capital. Na Austrália, o agricultor Bill Mollison criou uma quinta de 10 acres que alimenta uma família de 5 pessoas sem gastar um único dólar em fertilizantes. O seu segredo é compreender como os sistemas naturais criam e fazem circular os nutrientes através de processos biológicos. O agricultor queniano Wanga Maathai transformou terras degradadas num jardim produtivo, utilizando apenas plantas nativas e água da chuva. Os seus métodos baseiam-se na restauração da biologia do solo, em vez da introdução de insumos externos.
O Jardim Zero funciona como banco biológico. Em vez de retiradas constantes de nutrientes, o sistema cria depósitos através do ciclo do carbono, fixação de nitrogênio e mobilização mineral. Cada elemento do sistema trabalha para aumentar a fertilidade. Isto não é uma utopia, é a aplicação das leis da física e da biologia à jardinagem. Você deixa de ser consumidor de fertilizantes e passa a ser designer de um ecossistema que se alimenta e se desenvolve. Existe uma diferença profunda entre sujeira e solo. Sujeira é o que resta depois que a biologia é destruída. O solo é um organismo vivo, que respira e pulsa, com indicadores mensuráveis de saúde. Percentagem de matéria orgânica, biomassa microbiana e capacidade de troca catiônica. Existem mais organismos numa colher de chá de solo saudável do que pessoas na Terra. Esses químicos microscópicos podem extrair minerais de rocha sólida, capturar nitrogênio diretamente do ar e entregá-lo gratuitamente às raízes. Mas eles só funcionam sob certas condições. Solo saudável contém de 4 a 6% de matéria orgânica. A sujeira morta contém menos de 1%. Essa diferença determina se o seu jardim prosperará ou sobreviverá com suporte químico à vida. Imagine um jardineiro chamado Mikhail, que durante 10 anos consecutivos removeu todos os resíduos de plantas e aplicou fertilizantes minerais. Seus tomates pioravam cada vez mais, adoeciam com mais frequência e exigiam cada vez mais tratamentos químicos. O solo transformou-se em lama sem vida. Então, Mikhail mudou sua abordagem. Ele parou de tirar folhas e começou a cobrir os canteiros com matéria orgânica e a plantar adubo verde. Em 2 anos, o conteúdo de matéria orgânica do seu solo aumentou de 1 para 4% e a sua colheita duplicou sem fertilizantes. Trate o solo do seu jardim como uma conta bancária. A maioria dos jardineiros ganha dinheiro constantemente, colhendo tomates, arrancando ervas daninhas, varrendo folhas caídas. Eles se perguntam por que a conta ficou negativa e contratam um empréstimo em uma loja de fertilizantes com juros altos. Cada planta que você remove do jardim leva consigo nitrogênio, fósforo, potássio e oligoelementos. 1 quilograma de tomate contém 3 gramas de nitrogênio, meio grama de fósforo e 4 gramas de potássio. 1 quilograma de batatas consome 2 gramas de nitrogênio e 3 gramas de potássio das reservas do solo. A jardineira Helena cultivou vegetais em um terreno por 20 anos, removendo cuidadosamente todos os restos de plantas todo outono. As colheitas caíram, as plantas adoeceram, o solo tornou-se duro como pedra. A análise mostrou um esgotamento crítico de matéria orgânica e uma completa ausência de fauna do solo. A conta bancária biológica funciona segundo um princípio simples. Os depósitos são carbono na forma de resíduos vegetais, composto e cobertura morta. Os juros são calculados pelos micro-organismos do solo, que convertem a matéria orgânica em nutrientes disponíveis às plantas. Helena mudou sua estratégia. Em vez de colher, ela começou a deixar as raízes e caules apodrecendo no solo e a cobrir os canteiros com grama e folhas cortadas. Em 3 anos, sua conta biológica começou a gerar uma renda estável na forma de plantas saudáveis, sem investimentos externos. Um exército de químicos invisíveis com responsabilidades estritamente definidas trabalha no solo. A bactéria Rhizobium vive nos nódulos das raízes das leguminosas e fixa o nitrogênio atmosférico. A Zotobacter atua livremente no solo e também captura nitrogênio do ar. Os fungos Trichoderma protegem as raízes de patógenos e dissolvem minerais. Bacillus subtilis produz antibióticos contra micro-organismos nocivos e estimula o crescimento das raízes. Micorrizas, fungos simbióticos, aumentam 100 vezes a superfície de absorção do sistema radicular, fornecendo fósforo e oligoelementos em troca de carboidratos da planta.
A pesquisa mostra que 1 grama de solo saudável contém até 1 bilhão de células bacterianas e centenas de metros de fios de fungos. Esses organismos circulam os nutrientes com mais eficiência do que qualquer sistema de fertilizantes químicos. Os nematóides predadores atacam bactérias e fungos, liberando nitrogênio em uma forma acessível às plantas. As minhocas processam matéria orgânica e produzem coprólitos, verme composto com concentração de nutrientes 5 vezes maior do que no solo circundante. Quando você aplica fertilizantes sintéticos, você interrompe essa fábrica biológica. Altas concentrações de sais matam micro-organismos benéficos e o solo perde sua capacidade de fornecer nutrição às plantas de forma independente. A restauração do microbioma leva tempo e requer nutrição adequada para a biologia do solo. Os micro-organismos do solo trabalham como funcionários de uma empresa de alta tecnologia, mas a maioria dos jardineiros nem sequer sabe que eles existem. Para gerir uma fábrica de fertilizantes biológicos, os micróbios precisam de 3 coisas: abrigo, água e carbono como salário. Cada tipo de organismo do solo tem sua própria descrição de função. Os fixadores de nitrogênio capturam o gás nitrogênio e o convertem em amônio. Os mobilizadores de fosfato dissolvem as formas ligadas de fósforo e as disponibilizam para as raízes. Os destruidores de celulose transformam resíduos vegetais em humus. Elaine Ingham, da Universidade de Oregon, mostrou que um microbioma ativo do solo pode fornecer às plantas todos os nutrientes de que necessitam, sem fontes externas. Sua equipe criou chás compostos que restauram a atividade biológica de solos degradados em poucas semanas. O problema da maioria dos jardins não é a falta de nutrientes, mas a falta de empregos para os micro-organismos. Solo descoberto sem cobertura morta é como um prédio de escritório sem calor ou eletricidade. Ninguém vai querer trabalhar lá. Para contratar uma força de trabalho biológica, comece criando um ambiente de trabalho confortável. Cubra o solo com uma manta de carbono feita de folhas e palha, forneça umidade constante e pare de usar pesticidas químicos que matam seus melhores trabalhadores. No mundo moderno, o carbono tornou-se um desperdício. As folhas caídas são colocadas em sacos e colocadas na estrada. As aparas de grama são levadas para um aterro sanitário e os galhos aparados são queimados em fogueiras. É uma loucura. Cada folha funcionava como um painel solar, armazenando a energia do sol em forma física. A borra de café contém 2% de nitrogênio e é totalmente gratuita em qualquer cafeteria. As folhas caídas contêm entre 0,5% e 2% de nitrogênio, dependendo da espécie de árvore. Lascas de madeira contêm 1/10 a 3/10 de 1% de nitrogênio e se decompõem lentamente, fornecendo nutrição a longo prazo ao solo. Estudos de compostagem mostram que uma mistura de 10:1 de folhas e borra de café se decompõe em 6 meses e produz composto com um teor de nitrogênio de 3%. Isto é comparável a fertilizantes orgânicos caros que custam $50 por saco. O arborista Jim McDonald, de Portland, remove toneladas de lascas de madeira das propriedades da cidade todos os dias. Em vez de pagar pelo descarte, entrega gratuitamente o material aos jardineiros por meio do aplicativo Chip Drop. Uma ligação e seu quintal recebe um caminhão cheio de cobertura morta selecionada. Quando você joga fora um saco de folhas, você está jogando fora a energia gratuita do sol, embalada de uma forma fácil de transportar. Essas folhas poderiam alimentar o solo durante todo o próximo inverno, mas em vez disso apodrecem no aterro, produzindo metano. Olhe para o chão da floresta. Ela nunca fica nua. Sempre coberto por uma camada espessa e esponjosa de matéria orgânica em decomposição. Esta é a pele da floresta, a sua concha protetora e nutritiva. Estudos do solo da floresta mostram que ela mantém a temperatura do solo 10 graus mais fria no verão e 5 graus mais quente no inverno. A manta de carbono funciona como uma pilha de composto bem no canteiro do jardim.
Quando a chuva cai sobre uma camada de cobertura morta de 25 centímetros de espessura, forma-se um chá nutritivo que penetra lentamente no solo. A concentração de nutrientes dissolvidos em tal solução chega a 500 partes por milhão. A jardineira Maria Gonzalez, da Califórnia, cobriu seu jardim com uma camada de folhas de 30 centímetros de espessura no outono de 2001. Na primavera de 2011, o solo sob a cobertura morta estava infestado de minhocas e o conteúdo de matéria orgânica aumentou de 2 para 5% numa estação. A cobertura morta de folhas se decompõe em taxas diferentes dependendo do tipo de árvore. As folhas de carvalho e faia se decompõem lentamente, proporcionando proteção por 2 anos. As folhas do bordo e do choupo apodrecem em uma estação, liberando nutrientes rapidamente. Sob a manta de carbono, o solo se transforma em um sistema autorregulado de irrigação e nutrição. Você não está mais salvando um navio que está afundando. Você está carregando uma bateria biológica que alimentará as plantas por meses sem a sua participação. A maioria das pessoas acredita que o jardim deve ser bem cuidado. Fileiras retas e solo descoberto entre as plantas parecem ser um sinal de bom cuidado. Essa abordagem leva à falência biológica. Um jardim zero usa plantas de bateria dinâmicas com raízes profundas. O confrei penetra suas raízes a uma profundidade de 3 metros, extraindo potássio da rocha-mãe. A amoreira atinge as águas subterrâneas a uma profundidade de 5 metros. Até mesmo os dentes de leão, que a maioria das pessoas considera ervas daninhas, extraem cálcio e ferro de camadas de solo que são inacessíveis às plantas cultivadas. O biólogo David Holmgren, da Austrália, desenvolveu o sistema de guildas de permacultura em 1978. Seu princípio, em vez de remover plantas, use-as como bombas vivas que transportam minerais das profundezas da terra para a superfície. Quando as folhas do confrei atingem o tamanho máximo, elas são cortadas e descartadas. A massa verde é cortada com tesoura de poda e colocada em volta de tomates ou árvores frutíferas. A planta não sofre, pelo contrário, é estimulada a um novo crescimento e a uma formação de raízes mais ativa. Esta é a integração vertical biológica. A planta faz o trabalho de mineração profunda. O sol fornece a energia para o crescimento, e sua única função é desempenhar o papel de controlador de tráfego com uma tesoura de poda. Você coleta o céu e as entranhas da terra para nutrir a superfície. As usinas em bateria funcionam como compostores vivos e transportadores de nutrientes ao mesmo tempo. O sistema radicular do confrei extrai 10 vezes mais potássio do subsolo do que suas folhas podem absorver. O excesso de minerais se acumula nos tecidos vegetais em uma concentração de 4% do peso seco. Um estudo de mapas de solos antes e depois da implementação do sistema de corte e despejo mostra resultados surpreendentes. O teor de potássio disponível nos 20 centímetros superiores do solo aumenta 50% em 2 anos. A concentração de nitrogênio orgânico aumenta em 30%. O fazendeiro Joel Salatin, da Virgínia, usa esse princípio em sua fazenda de 200 acres. Suas vacas pastam em um sistema de pastoreio rotativo e a grama que cortam é deixada no campo como cobertura morta. Ao longo de 20 anos, o conteúdo de matéria orgânica no solo aumentou de 1 para 6%. Quando as raízes do confrei morrem após o corte das partes acima do solo, elas deixam canais no solo de até 5 milímetros de diâmetro. Esses canais são preenchidos com exudatos de raízes ricos em carbono e minerais. São criadas condições ideais para o desenvolvimento da micorriza e da fauna do solo. O sistema se ajusta automaticamente sem o seu controle. As plantas crescem onde se sentem confortáveis, extraindo exatamente os elementos que faltam na camada superficial e entregando-os precisamente à zona radicular das suas culturas através do processo natural de crescimento e morte. O nitrogênio é o combustível do jardim.
torna as plantas verdes e garante um crescimento explosivo. Esta também é a parte mais cara da sacola de fertilizante. Cada respiração que você respira contém 78% de nitrogênio, mas as plantas não podem usá-lo na forma gasosa. A natureza resolveu o problema do nitrogênio há milhões de anos por meio da simbiose. As leguminosas, feijão, ervilha, trevo, ervilhaca, firmaram acordo com bactérias rizóbias. A planta fornece açúcar às bactérias a partir da fotossíntese. As bactérias fixam o nitrogênio atmosférico e o transferem para as raízes. Estudos do USDA mostram que um hectare de trevo fixa até 200 quilos de nitrogênio por ano. Isso equivale a aplicar 400 quilos de ureia ao custo de $800. A diferença é que o nitrogênio biológico é liberado gradualmente e não é levado pela chuva. Numa horta zero, as culturas nunca são plantadas isoladamente. Guildas de plantas são criadas. O milho cresce com o feijão na base do caule. A macieira está rodeada de trevos. Cada fixador de nitrogênio atua como um carregador para as plantas vizinhas. Quando você poda um arbusto fixador de nitrogênio, algumas de suas raízes morrem em resposta ao estresse. As raízes mortas liberam uma bomba de nitrogênio diretamente no solo, na zona radicular das plantas companheiras. Este é um fertilizante local que nenhum produto químico líquido pode duplicar. As plantas companheiras trabalham em equipe para maximizar a absorção de nutrientes. A clássica planta das três irmãs, milho, feijão e abóbora, é usada pelos nativos americanos há mais de 1000 anos. O milho serve de suporte para o feijão fixa nitrogênio para os três, e a abóbora, com suas folhas largas, dá sombra ao solo e retém a umidade. Uma árvore frutífera com replantio de trevo cria um sistema nutricional ideal. O trevo fixa até 150 kg de nitrogênio por hectare por ano e o libera para a árvore através da morte dos pelos das raízes. As folhas largas da árvore protegem o trevo do sol escaldante do verão. O Dr. Martin Crawford, do Devon Forest Center, criou uma floresta comestível de 700 espécies de plantas sem um único grama de fertilizante sintético. Seu sistema é baseado no princípio da nutrição mútua. Cada planta recebe algo de suas vizinhas e dá algo em troca. O confrei debaixo da macieira extrai potássio de uma profundidade de 3 metros e o entrega à árvore por meio da serapilheira. A urtiga acumula ferro e silício do subsolo. Quando morre no outono, esses elementos ficam disponíveis para as raízes superficiais das frutas. O sistema de guildas funciona como uma fábrica de fertilizantes biológicos com diversas oficinas. Loja de nitrogênio, legumes, loja de potássio, confrei, loja de fósforo, fungos micorrízicos. Os produtos acabados são entregues exatamente no endereço, sem custos de transporte. Toda atividade biológica cessa sem água. As bactérias não conseguem nadar na poeira seca e os fungos não conseguem estender as hifas no solo seco. Se o solo estiver seco, sua fábrica de fertilizantes estará fechada durante a temporada. É por isso que são construídas valas de retenção de água, valas. Uma vala é uma trincheira simples cavada ao longo do contorno de uma encosta em um nível. Quando chove, a água não escoa do local, levando embora a camada superficial do solo e os nutrientes. Em vez disso, a vala retém a água e faz com que ela penetre lentamente no solo. Estudos de retenção de água mostram que uma ondulação adequadamente construída com 60 centímetros de profundidade cria uma pluma hidráulica de umidade que se estende no subsolo por até 20 metros. O solo permanece úmido durante semanas após a chuva. O engenheiro hidrológico Brad Lancaster, do Arizona, transformou um terreno deserto em um jardim produtivo, usando apenas água da chuva e um sistema de valas. Durante 10 anos, uma precipitação anual de 400 milímetros proporcionou uma colheita de vegetais e frutas para uma família de 4 pessoas. A umidade constante permite que os vermes permaneçam próximos à superfície,
onde se concentra a matéria orgânica. Micro-organismos ativos trabalham 24 horas por dia, transformando a cobertura morta em nutrientes disponíveis para as plantas. Vocês criaram um microclima tropical mesmo em meio à seca. A Horta Zero funciona de acordo com o calendário sazonal de atividade biológica. No inverno, quando outros jardineiros estão de folga, você faz compostagem no local. Resíduos de cozinha, restos e restos de nitrogênio são enterrados diretamente sob a cobertura morta. Os vermes, protegidos por uma manta de carbono, processam matéria orgânica durante todo o inverno. A temperatura do solo sob uma camada de cobertura morta com 30 centímetros de espessura permanece 5 graus acima da temperatura do ar. A atividade microbiana continua mesmo com geadas leves. Na primavera, um enorme banco de fertilizantes pré-tratados se acumula sob a cobertura morta. Na primavera, o solo desperta com um grande suprimento de nitrogênio biodisponível. As culturas de cobertura de leguminosas iniciam a nodulação, a formação de nódulos contendo bactérias fixadoras de nitrogênio. A liberação de nitrogênio biológico coincide com o início do fluxo de seiva nas árvores frutíferas. Durante o verão, o sistema Chop and Drop atinge seu desempenho máximo. O confrei é cortado a cada 6 semanas para fornecer um fornecimento contínuo de potássio aos tomates. Suales mantém o solo profundo fresco e úmido, evitando o murchamento das plantas ao meio-dia. No outono, você colhe as colheitas, mas não remove os resíduos. As raízes do feijão são deixadas no solo para apodrecer e liberar o nitrogênio acumulado. As vinhas mortas tornam-se a próxima camada de cobertura morta. As folhas da rua são coletadas para a compostagem de inverno. O ciclo está concluído. A indústria de fertilizantes opera com base na sua ignorância. Baseia-se no fato de que você não sabe que existe nitrogênio no ar, minerais nas rochas e que os resíduos são uma invenção humana. Quando você constrói um jardim zero, está subvertendo o ciclo do consumo. Exemplos históricos comprovam a viabilidade da agricultura sem factores de produção. Os jardins florestais da África Ocidental alimentaram tribos inteiras durante milhares de anos sem um único saco de fertilizante. Os campos de arroz em Socalcos da China produziram culturas continuamente durante 2000 anos, utilizando apenas ciclos biológicos de nutrientes. Um saco de fertilizante é um investimento sem saída. Produz uma colheita hoje, mas deixa o solo mais pobre amanhã. Um sistema biológico é um investimento de longo prazo. Cada ano desta prática torna o solo mais escuro, os vermes mais numerosos e as plantas mais resistentes. Depois de 5 anos, o sistema é tão poderoso que requer um mínimo de intervenção do jardineiro. Você passa de agricultor ativo a maestro de uma orquestra que toca sozinha. O solo trabalha para você, não você para ele. Você não precisa de $100 ou mesmo $10. É preciso pá, luvas e humildade para perceber que a natureza é uma jardineira melhor do que você jamais será. Pare de combater as ervas daninhas e entenda o que elas dizem sobre a saúde do solo. Ao longo de 5 anos de uso de tecnologias de plantio direto, o conteúdo de matéria orgânica no solo aumenta de 2 para 7%. A densidade das minhocas aumenta de 50 para 300 indivíduos por metro quadrado. Estes indicadores mensuráveis refletem uma transformação fundamental do ecossistema do solo. As plantas em jardins zero maduros apresentam incrível tolerância à seca. A pesquisa mostra que os tomates em solo biologicamente ativo toleram a falta de rega durante 20 dias a mais do que os seus homólogos em fertilizantes químicos. O sistema radicular profundo e a simbiose com a micorriza fornecem acesso à umidade a uma profundidade de até 1 metro. O jardineiro Robert Hart, da Inglaterra, transformou um terreno abandonado em um jardim florestal produtivo em 30 anos, sem gastar um único quilo em fertilizantes. Ao final do experimento, seu solo continha 8% de matéria orgânica.
um nível típico de florestas virgens. Os benefícios econômicos acumulam-se ano após ano. A primeira temporada requer tempo para coletar cobertura morta e plantar fixadores de nitrogênio. O segundo ano traz uma melhoria notável na estrutura do solo. No terceiro ano, os custos com fertilizantes são completamente eliminados do orçamento. O solo adquire uma coloração marrom escura, quase preta, devido ao alto teor de humus. Tem cheiro de floresta, não de produtos químicos. Ao ser apertado na mão, forma-se um caroço que se desintegra facilmente, sinal de uma estrutura ideal para a respiração das raízes e a permeabilidade à água. O Jardim 0-12 meses transforma a jardinagem de uma luta com a natureza em uma parceria com o ecossistema. Você deixa de ver os insetos como inimigos e começa a entender que eles formam uma equipe de limpeza de plantas enfraquecidas. Plantas saudáveis em solo vivo raramente sofrem de pragas graves. A observação se torna uma prática diária. De manhã você percebe como uma joaninha caça pulgões perto de brotos de groselha. Durante o dia, observe as abelhas coletando néctar das flores de facélia, plantadas especificamente para atrair polinizadores. À noite você vê como as lesmas atacam apenas as plantas superalimentadas com nitrogênio. As ervas daninhas estão deixando de ser um problema para se tornarem uma ferramenta de diagnóstico. A banana indica solo compactado, a urtiga sinaliza excesso de nitrogênio, a cavalinha cresce em áreas ácidas. Em vez de combater os sintomas, você corrige as causas alterando as condições do solo. Cada planta do local desempenha uma função específica no ecossistema. A calêndula repele os nematóides das raízes do tomate. A capuchinha serve de armadilha para o besouro da batata do Colorado. O endro atrai vespas predadoras que controlam as lagartas do repolho. Depois de alguns anos, você percebe que não administra o jardim. Você faz parte do jardim. Suas mãos se tornaram uma ferramenta que a terra usa para sua própria prosperidade. A linha entre jardineiro e ecossistema é confusa. O primeiro passo é não ir à loja comprar fertilizante. Caminhe até o meio-fio e olhe o lixo ao seu redor com novos olhos. Cada saco de folhas na casa do seu vizinho contém energia solar que você pode pegar de graça. Cave uma pequena vala com 2 metros de comprimento e 30 centímetros de profundidade. Este é o seu primeiro swale, que mostrará como funciona o princípio da retenção de água. Após a próxima chuva, o solo na vala permanecerá úmido por mais uma semana do que ao redor dela. Plante uma leguminosa, feijão, ervilha ou trevo. Depois de um mês, desenterre cuidadosamente a raiz e procure por pequenos nódulos brancos. São fábricas de nitrogênio que funcionam gratuitamente 24 horas por dia. Você verá com seus próprios olhos como a natureza produz fertilizantes. Colete um carrinho de mão com folhas caídas e espalhe-as em uma camada de 20 centímetros sobre uma cama de 3 metros quadrados. Depois de uma semana, levante a borda da cobertura morta e conte as minhocas. Compare seu número com a área de terreno descoberto próxima. A revolução começa no solo, e o solo está esperando por você. Num só outono, você pode estabelecer as bases para um sistema que alimentará seu jardim por décadas, sem gastar um único dólar em fertilizantes químicos. A natureza já sabe todas as respostas. Basta dar-lhe a oportunidade de lhe ensinar.